Olá, atrasada mas presente. Boa noite, quem tá chegando, boa noite. Hoje vai ser um dia muito especial. A gente tem uma convidada maravilhosa que tá quase entrando. Eu me atrasei 7 minutos hoje. Oi, Lígia, já te chamo, desculpa. Então, gente, hoje eu tô muito feliz por 5 motivos. Mesmo o meu celular querendo reiniciar bem na hora da live, né? Então bateu aquele desesperozinho, mas deu certo. Então a gente já começa, já chama a Lígia pra gente conversar, vou apresentá-la, mas antes eu vou contar os 5 motivos que me alegram hoje. O primeiro deles é que eu tomei a vacina na terça-feira. Primeira dose já. Segunda boa notícia, que eu e a Mária Margós estamos em parceria junto com o Universo Caju para uma rifa solidária em prol de artistas e artesãos em situação de vulnerabilidade social. E hoje a gente estava ali fechando a rifa e vocês não vão acreditar, nós já conseguimos mais de 90 livros para fazer um super kit, né? Então já fiquem atentos, logo a gente vai comentar sobre essa rifa. A segunda coisa é que também eu sou bem festeira e esse mês é meu aniversário, no dia 29 de junho. Vou fazer também uma outra ação solidária para uma outra instituição, para um outro motivo, depois eu conto mais. E aí vai ser um bingo virtual. E adivinha o que vai ter? Livros para sorteio. Então quem gosta de livros já temos 2 boas ações. Mas vamos para quarto motivo que me alegra hoje. Hoje nós vamos sortear 2 livros para quem ficar até o final. 2 livros que foram escritos pela nossa convidada de hoje. E o último grande motivo que me alegra é que hoje teremos a Lígia aqui para conversar com a gente. Então eu vou apresentá-la, né? Já que eu me atrasei tanto, não vou me enrolar, vamos já ouvi-la. Então, a Lígia Mena é doutora em letras na área de estudos comparados de literaturas de língua portuguesa pela Universidade de São Paulo, pela USP, mestrado na mesma área e pós-doutorado sob supervisão da professora Maria Zilda da Cunha, sob o título Releituras do Maravilhoso, a Rainha da Neve, de Hans Christian Andersen, suas figurações e múltiplos diálogos. A gente é do mesmo programa, do mesmo grupo de pesquisa, e eu fiz mestrado na mesma instituição que ela fez toda a sua carreira acadêmica. Ela é docente no curso de Letras na Universidade Paulista, na Unip, é autora dos livros A Carnavalização na Literatura Infantil, que a gente vai sortear hoje, e também a literatura infantil, além do livro, que é o que baseia toda a nossa conversa de hoje. E eu não achei o meu para mostrar, mas a gente vai sortear. Ela participa de 2 grupos de pesquisa, um do qual eu também faço parte, né, que é o Produções Literárias e Culturais para Crianças e Jovens, lá da USP, né, e ela está na linha Literaturas e Outras Formas de Saber, e também participa de um grupo, todos são vinculados ao CNPq, CAPES, né, que é o Encontros Interculturais na EAD, Narrativas de Vida dos Diferentes Brasis. E ela está à frente da linha de pesquisa que tem como título Diferentes Gêneros Autobiográficos, sua relevância histórica, social e literária. E é um grupo de pesquisa interativo da Unip. Enquanto eu fui lendo esse currículo gigantesco e tenho o maior prazer de convidá-la, né, que é uma pessoa que nós já viajamos juntas, temos várias histórias conforme a gente foi articulando, né, nosso bate-papo de hoje, porque vocês vão ver, são 2 faladeiras, eu falo mais do que o ombro da cobra, ela também, então assim, a gente meio que alinhou o que a gente vai falar, senão vocês vão ficar aqui até amanhã, porque a gente gosta de uma conversa. E a gente começou a relembrar umas histórias muito, muito loucas, né, assim, nesse sentido de estar junto em evento, em congresso, em evento internacional. Só vou ver aqui quem já fez alguns comentários, já te chamo, Lígia. Então, Tânia, Paulinho, Mãe, Thaís, Fabi, Adriana, Roseli, Marcos, Adilson, boa noite para todo mundo, Chica, Doriele, Mili, Gisele, Avelino, Avani, Renata, vixe, um monte de gente aqui, tudo boa noite, desejando um bom momento.
Paulo falando que meu cabelo tá comprido. Tá mesmo, né? Também um ano sem cortar, tá gigante. Fabi falando que eu já virei Rapunzel. Yuri passou por aqui. Como é a história do Homem da Cobra. Ai, boa, Vani, você que é a dona das histórias e podia depois descobrir pra gente qual é a verdadeira história em torno do Homem da Cobra, né? Juju perguntou se essa live vai ficar salva, se Deus ajudar sim, a gente nunca sabe, né? Que hoje, antes de começar, foi para atualizar. Goimar por aqui, que também vai ter uma fala aqui comigo, acho que em agosto. Márcio, boa noite. E, gente, simbora chamar Lígia Mena, a diva desta noite, para conversar conosco. Opa, vamos ver se eu... Opa, eu chamando a Goimar já. Olha o surtamento da pessoa. Lígia. Agora sim. A Lígia. Boa noite. Vamos ver. Ah! Oi, Ju, tudo bom? Bem, você... Entrando aqui. Joia, eu nunca tinha participado. Um dia eu tava brincando aqui, acabei entrando, fiz uma live sem querer, mas é a minha primeira live em conjunto aqui, uma em cima da outra aqui. A gente costuma fazer assim, Lígia. Eu apresento, aí eu faço uma pergunta em que você já se apresenta e engata no assunto. E aí o papo vai rolando, né? E aí, conforme o tom, né? A gente vai colocando as perguntas no meio, vai indo, trazendo pergunta do pessoal. E só lembrando, o sorteio vai ser no finalzinho, tem que estar aqui presente. Então, assim, se estiver até o fim com a gente, não ganha, não. Então, vamos lá. Essa live de hoje tem como título, né? Que faz parte da pesquisa da Lígia. A literatura infantil além do livro, né? E ela tem como subtítulo as revistas ilustradas na formação dos leitores. Lígia, quem é essa pesquisadora, né? Quando é que ela fez essa pesquisa e do que se trata este livro, né? Conta pra gente, o que é isso? Ô, Ju, primeiramente gostaria de agradecer o convite, né? Tô vendo que tem vários alunos meus aqui. Tem o pessoal do grupo, né? Paulinho, a Vani tá aqui, tem o pessoal da Unip, a Dilson, Roseli, acho que vai entrar mais gente, né? Os nossos alunos lá da Unip sempre prestigiando a gente, ex-alunos, amigos queridos, muito obrigada, viu, gente? Vocês estão aí. Depois, Ju, a gente até abre um espacinho para perguntas, né? Quem quiser perguntar alguma coisa, tal, acho que aí fica legal, né? E hoje eu arrumei, você falou que faz um ano que você não corta o cabelo, hoje eu fui cortar o cabelo, fui me arrumar, pensando, é lógico, na sua live, mas também no Dia dos Namorados, que tá chegando, né? A Fabi tá aí, Roseli, a Dilson, oi, gente, que bom ver vocês. Então, eu tava olhando aqui meu material, eu falei, nossa, levei um susto, Ju, esse trabalho meu, né, sobre a literatura infantil além do livro, pena que aqui aparece invertido, né? Eu tentei ver como é que fazia para não ficar invertido, mas eu não descobri como é que é, tá? Fica invertido. O livro é esse aqui, mas vocês entrando ali na, no Instagram da Juliana, vocês vão encontrar, no site da Juliana, no meu site também, vocês vão encontrar mais informações lá, né? Então, o doutorado, esse livro faz parte, ele foi publicado em 2018, mas ele é da minha tese de doutoramento, que eu concluí em 2012, né? Gente, a hora que vem é 2022, vai fazer 10 anos que eu fiz essa pesquisa, né? O tempo voa, é muito rápido. Este ano E a carnavalização, né? Você falou da carnavalização, a carnavalização foi do meu mestrado, né? Ai, meu filho entrou, que bonitinho. Foi do meu mestrado e esse aqui foi do doutorado. E aí agora eu preciso publicar do pós-doc, né? Que ainda não consegui escrever. Tá escrito, mas não consegui afinar. Então, assim, quando eu fazia o mestrado, eu descobri que um livro baseado, né, As Aventuras Maravilhosas do João Sem Medo, tinha sido publicado inicialmente num jornal em 1933. E eu fiquei assim, nossa, gente, jornal para criança em 1933, aquilo me deixou, né? Aí eu fui atrás do jornal, consegui o jornal na Biblioteca Nacional lá de Portugal, fiquei fascinada pelo jornal e eu falei, vou terminar meu mestrado, vou fazer o doutorado sobre isso aqui.
Mas eu não podia só falar de Portugal, né? Há vários estudos comparados. Aí eu comecei a procurar outros materiais. E falei, deixa eu pesquisar essas revistas ilustradas, esses jornais para crianças. Aí vou eu me meter em biblioteca, Biblioteca Nacional, Biblioteca Monteiro Lobato, e aí chamam de poeira. Foi uma delícia. E foi uma pesquisa que eu adorei fazer. E aí eu descobri, né? Já conhecia, lógico, mas não conhecia muito a revista O Tico Tico. E eu falei, vou pesquisar sobre isso, né? Fiz um recorte de tempo, anos 30, e aí eu queria saber, né? Revistas para crianças nessa época. Do que essas revistas falam? Tem literatura? Nossa área é literatura, né? Tem literatura infantil nessas revistas, nesses jornais? Qual a importância dessas revistas para a formação dos leitores na sua época e para hoje também, a gente pensando, né? Que criança, para quem é o público, né, alvo dessas revistas? Que concepção de infância eu posso tirar? Que quando a gente pensa em literatura infantil, a gente pensa em criança, a gente pensa em infância, pensa em educação, né? Será que essas revistas estavam de acordo com a educação vigente, né? Ou estavam, né? Ou elas eram diferentes? E aí partiu essa pesquisa, foram 5 anos. Vixe, Lígia, tá travando aqui para mim. Tá travando. Tá travando. Não, você que travou para mim aqui. Sério? Ai, que pena, eu tinha sumido. Não, tá no. Vamos ver se não pode cair nada, não. Tá me ouvindo? Ah, tá Eu tô te travando? ouvindo. Tava travando. Não te ouvia nada. Ah, Tava tudo. então travou, tá? Desculpa aí, gente. A internet nessa como é que é? Voltou, né? Voltou, Então, voltou. aí esse trabalho do doutorado, eu fiquei bastante feliz do que você me chamou, porque fazia um pouquinho de tempo que eu não me debruçava sobre isso, né? Estou pesquisando muito sobre os contos de fadas, Hans Christian Andersen, outros assuntos. Então, voltar a esse trabalho é muito bacana, né? Eu estudei muita coisa ali por conta dessas revistas. Então, eu acabei escolhendo a Tico Tico, que foi publicada inicialmente em 1905, Lidinha. Xi, você travou de novo. Para mim apareceu o ano e você travou. Oi, oi, oi. Oi, oi. Para vocês travaram também? Oi, gente. Tá travando, Ju? Para mim travou. Travou. É? É. Você falou o ano, Deixa eu ver como é que. você falou o ano da Deixa eu ver que. travou. Deixa eu ver que internet que tá minha aqui. Peraí. Tá, se você Você me chama daqui a pouco? você pode entrar de novo, tá? Enquanto isso, Tá, tá. Então conta um pouco alguma coisa que eu já volto, tá gente. bom. Vocês viram, né? Engraçado, que semana passada eu fiquei, né, para quem acompanhou a minha conversa com a Fabi, o Trickster fez uma peraltagem e eu fui parar na caverna sem Wi-Fi, né? E fiquei parada. E aí depois eu consegui voltar no segundo momento. Hoje eu tentei entrar, deu todo esse rolo inicial, atrasei acho que 7 minutos. E agora ali já por 2 vezes tentando falar e o Wi-Fi, sei lá, deu umas travadas. Lígia, quando você voltar, manda um alô aí que eu te chamo, tá? Então, para quem... É verdade, Fabi, foi uma loucura. Ainda bem assim, que estava tão gostoso que eu nem fiquei nervosa. E a gente tinha convidado outras pessoas, né, para conversa, que era a Dani, vou chamar, a Dani e a Loli, para criar uma narrativa ali, para brincar. Vou chamar a Lígia, vamos ver agora. O Paulinho, Lígia, perguntou se você estava longe do roteador. Vamos lá, vamos ver, agora vamos torcer. Eu concordo com a Fabi, no final tudo vira história. Então, isso. Vamos lá. Para mim, parou, Lígia, na hora que você disse assim, olha, Tico Tico é do ano de... 1905. Aí acabou. Não ouvi mais. Então, a revista Tico Tico, ela acabou sendo muito estudada
por a questão da questão da publicidade, para o pessoal da comunicação, né? Por conta das histórias em quadrinhos, por conta das propagandas que aparecem nos anúncios publicitários, a questão cultural, né? Também como objeto de estudo cultural, da formação ali, aquelas pessoas, aquela sociedade que ela retrata, os costumes e tudo. Mas não tinha nenhuma pesquisa sobre literatura, né? E aí, por isso, se justificou a minha tese. Então, eu fui nessa questão, o que, que tem de literário nessa Tico-Tico? Eu fiz um recorte, eu olhei muita coisa, mas o meu recorte foi nos anos 30, porque o jornal português do senhor doutor era dos anos 30, então eu fiz esse recorte, né? Era Vargas, salazarismo, né? Então eu acabei fazendo esse recorte. E tem muita coisa, é um material muito importante, muito interessante, que hoje eu sofri muito. Até fui na casa do José Mindlin, antes dele doar os livros para a biblioteca, né, lá da USP. Ele já tinha falecido, mas tinha lá todo um material para ser pesquisado. Fui lá fazer pesquisa, fui na Biblioteca Nacional, as revistas Tico-Tico estavam escondidas, falaram para mim que tinham sumido, que estava não sei aonde. E hoje, gente, está tudo na internet, na hemeroteca digital da Biblioteca Nacional, está tudo lá, né? Então, hoje vocês têm fácil acesso, aí depois a gente passa o link para vocês, e vocês vão encontrar desde 1905 até 1958, quando ela acabou, né? Tanto as revistas quanto os almanaques, que saía todo final do ano, um almanaque grandão, bonito. Aumentou o pessoal, ó, Ju, tem mais gente aí. Boa noite, pessoal. Um monte chegando. De gente. Enquanto você estava falando, né, eu estava anotando aqui algumas coisas que a gente pode depois retomar conforme você vai falando, que aí a mente vai pipocando. Bem, você contou um pouco esse universo, mas conta pra gente, então, o que era essa revista Tico-Tico, né? A gente ouviu que a sua pesquisa ela tinha o senhor doutor e a Tico-Tico. Nosso recorte vai ser Brasil, então só com a Tico-Tico hoje, né? E aí, quem quiser saber mais, tem a tese, o livro para isso, né? Tico-Tico, que revista era essa? Como que ela se configura? O que a gente pode entender? E eu ainda faço com uma provocação. Conversando com você, a gente falando, fazendo esse passeio histórico, entender um pouco, eu falei assim, gente, a Tico-Tico, que a gente se conhece, né, que estuda o panorama histórico, tem uma noção, mas te ouvindo assim, e o que eu lembrava do que eu havia lido da sua pesquisa, a gente fala assim, gente, eu nunca tinha parado para pensar que a revista Tico-Tico, querendo ou não, é uma espécie de mãe do que a gente entende do livro ilustrado hoje e do livro objeto. Então, conta um pouco pra gente o que é esse bendito, o que é essa bendita Tico-Tico, como que ela era, conta tudo. Então, ela não era, ela saía toda semana, né? Ela nasce lá em 1905 como uma certa imitação da Semana de Suzette, que era uma revista francesa, né? Então, foi publicada pelo o grupo O Malho, que era uma revista importante no Rio de Janeiro. As revistas ilustradas, no começo do século XX, elas começaram a sair uma atrás da outra, havia muita coisa, né? Por conta, inclusive, uma sociedade que queria entrar no século XX, né? Nesse mundo cultural, queria entrar, né? Sair ali do século XIX, mas com 70% de analfabetos, né? Muitos analfabetos. Então, as revistas ilustradas, elas foram muito importantes para esse grupo também. A Tico-Tico, ela surge não como uma revista cara, ela tem uma revista que custava R$200, que era algo barato, e ela, durante muito tempo, ficou com esse preço. Mas ela já foi pensada para um público, para as crianças que estão na escola, para uma classe média, né? Para poder, cada época ela vai acompanhando a educação, então ela vai, né? Ali tem muitas coisas ligadas com a educação também, então bandeiras, mapas, capitais, coisas de ciência. Mas ali vão surgir muitos ilustradores que se tornaram famosos ali, né? Histórias quadrinizadas, não era história em quadrinhos, não tinha história em quadrinhos como a gente conhece hoje, né? Eles faziam o quê? É uma ilustração com aquela legenda embaixo escrita, né? Lembrando muito que é um livro infantil, né? Um livro ilustrado, aquela ilustração e a história sendo contada. Só que é muito repetitivo, você tem lá um menino andando e lá está escrito, o menino está andando. Mas começam
havia uma colagem, né? Uma colagem das questões dos norte-americanos, dos ingleses, dos franceses. Então, histórias copiadas e só traduzidas, mas também muita coisa nova começou a surgir ali. Muitos personagens, o Chiquinho Benjamin, o Reco Reco e o Azeitona, o Gordo Azeitona, a Lili, vários personagens vão surgindo e as histórias em quadrinhos ainda quadrinizadas, eu chamo de quadrinizadas, não tem balões, não é como a gente conhece hoje. Muitos folhetins, então você tinha que ir um mês ir comprando, aí tinha lá como se diz? Os episódios, né, das histórias sendo contadas ali, muitos contos de fadas, muitas histórias produzidas pelos brasileiros, mas sem o nome, a ilustração muita sem o nome do ilustrador, sem o nome do escritor, né? E ela tinha o quê? Muita coisa para recortar, então fazer, eu até mandei para você, né, uma feira livre, as pessoas na feira livre, recortar bonequinha, fazer roupa para bonequinha, recortar carrinho, né, na época da guerra, tanque de guerra, né? Então, assim, havia muitas coisas para recortar. As crianças mandavam fotografias lá para serem publicadas, mandavam poemas, então era muito interativa, né? Então as crianças mandavam cartas. O Drummond era apaixonado, ele leu Robinson Crusoe ele até tem um poema que ele fala, né? Que saudade, né, do Robinson Crusoe, que saudade da Tico Tico, né? Ele fala assim, quer ver? Eu até tinha separado aqui a parte dele, que é bem bacana, o poema dele, do Drummond. Então, ela foi importante na formação de muitos escritores também. O Drummond fala assim, por que dar fim a histórias? Quando Robinson Crusoe deixou a ilha, que tristeza para o leitor do Tico-Tico. Era sublime viver para sempre com ele e com Sexta-feira, na exemplar, na florida solidão, sem nenhum dos dois saber que eu estava aqui. Largaram-me entre marinheiros colonos, sozinho na ilha povoada, mais sozinho que Robson, com lágrimas desbotando a cor das figuras do Tico-Tico. Então, o Drummond, e ele conta que ficava esperando, ansioso. Então, romances eram publicados em episódios ali, né? Então, ela começa a essa publicação literária, poemas, partituras de música, né? Tem um autor ali, um musicista muito importante, desconhecido, que é o Storjo Vanderlei. Ele é aquele autor do Marcha Soldado, Marcha Soldado, Cabeça de Papel, né? Ele faz muitas partituras, então tem muitas músicas ali dele com as partituras, poemas, né? Então é riquíssimo, né? Ele tem ali, as pessoas, Tico Tico era uma revista de história em quadrinhos? Não, ela não é um comic books. Depois, nos anos 30, vai surgir o suplemento juvenil, que é um comic books, com muita história de Bang Bang, muito baseado nos comic books norte-americanos, né? Vai surgir a revista Gibi, nos anos 30, né? Que a Gibi, daí vem o nome Gibi, até para história em quadrinhos, foi colocado ali, isso nos anos 30. Mas a Tico Tico não era uma revista de história em quadrinhos. Ali você tem muitas formas de interação e de leitura que você pode fazer. É do conto, é da poesia, adivinhas, coisas, questões científicas, história, né? Porque ela tinha o objetivo de ensinar, entreter, né? Na época da ditadura do Vargas, de formar esses cidadãos assim, né? Deus, Pátria e Família, bem forte, né, nesse sentido, criar aqueles brasileirinhos extremamente comportados, né? Então, ela tem um objetivo ali. E é um material interessantíssimo, como eu falei, é só olhando para a gente ver como que é bacana. Então mostra aí. Olha, eu tenho os almanaques, né? Maravilha. Eu não tenho aqui, ó, eu tenho aqui uma cópia tá ao contrário, é Reco-Reco, Bolão e Azeitona. Então, só para vocês terem uma ideia como é que eram as histórias, era assim, você tem a ilustração e o textinho embaixo. Eu chamo isso de história quadrinizada, porque isso aqui, cada um desses podia ser a página de um livro. A página 1, página 2, página 3, né? Um livro, né? Os livros de literatura infantil, aqui no Brasil, é lógico que na Inglaterra você tem uma outra história, na França você tem uma outra história, eles eram muito pobres, não tinha a ilustração e tudo, né? Com o Lobato, que a gente vai ter ali uma virada importante. E eu tenho aqui os almanacs, tadinho, esse meu almanac tá caindo aos pedaços, mas aqui é o Charlie Chaplin, né? Então os personagens do cinema, né? Tudo que estava rolando ali,
aparecia. Mas eles não ficavam só na cultura estrangeira, eles criavam as suas próprias produções, né? E o que eu percebo aqui em 1929, você tem a... Nossa, ele está caindo aos pedaços. Você tem muitos contos de fadas, até tinha separado aqui. Você tem o Anão Amarelo, né? Que eu já tinha falado para o Paulo, da Madame Donois, só que aqui não fala que é da Madame Donois, o Anão Amarelo, nem aparece o nome dela. Ai, caiu tudo, caiu tudo. Aí, Pronto, voltei, eu não caí, eu tô aqui. Trickster, Meu passou celular tem semana consertadinho ali, ó. passada, e agora ele tá aprontando. Tá aprontando. Hoje a coisa tá pegando aqui. Tem o Gato de Botas, Hum. né? Eu não vou levantar, que senão vai cair tudo. Tem a Bela Adormecida. A Ai, Bela Adormecida. Isso no almanaque, né? O almanaque, ele saía uma vez por ano, com todos os meses e tal, né? Então tem muita literatura estrangeira aqui traduzida, mas também de autoria de brasileiros, né? Que estão ali se iniciando, e muito pseudônimo. Então você não consegue saber quem é quem. As pessoas não falavam quem elas eram, né? Então, lógico, vai aparecer coisas do Olavo Bilac, né? Do Coelho Neto, esses já mais conhecidos, né? Em 37, olha aqui, aí já vai ter mais cor, muita propaganda, muito anúncio publicitário, né? Esse aqui é da Camomilina C. Não sei se alguém já deu essa Camomilina C pro seu bebezinho, para dor de dente. Tem o xarope, aqui tem o do Biotônico Fontoura. Só que nos anos 30, eles começam a tirar a literatura da revista O Tico Tico e começam, por conta da concorrência dos comic books nos anos 30, ter mais imagem, mais quadrinhos, né? E eles vão reduzindo cada vez mais a questão dos textos longos. Eles vão usando mais o imagético, né? Mais o não verbal e menos verbal. Isso é muito... Tanto que a Bela Adormecida, que lá são umas 10 páginas para contar a história da Bela Adormecida, aqui é uma página só. A Bela Adormecida tem uma ilustração muito bonita, ó, a Bela Adormecida. Tá aqui a história da Bela Adormecida em 5, 6 linhas, né? Então, ó, goiabada peixe, aí pena que aparece ao contrário. Mas aí vocês veem, né? tu tá Então no você tem... depois. É. Então vocês têm um material muito bacana, né? Para o professor, nossa, é uma mão na roda, porque você tem ali, você pode pegar a variedade linguística, como é que era uma história em quadrinho na época, até a ortografia diferente, né? Os costumes, dá para discutir em outras aulas até de história, geografia, a questão do racismo, né? Como os negros ali são tratados. Tadinho, os personagens negros são sempre os que apanham, são sempre os preguiçosos, né? São sempre os que dão problema. A questão das meninas que estão ali só para fazer roupinha de boneca, ensina como fazer comidinha, como bordar, né? Os meninos estão sempre pensando em concepção de infância, as meninas são retratadas como anjinhos e os meninos são os danados, né? Os arteiros, né? Aqueles que estão sempre aprontando. Então é bacana para você ter essa concepção de infância de época também, né? Você vê quem são essas crianças. Isso é muito legal, né, Lígia, pensar, como você mesmo disse no início, que a gente chegou agora, que a Tico Tico, ela despertava, ela desperta nos pesquisadores um olhar sempre para as questões culturais, né? E observar esse germe da literatura, né? Então a gente tem as adaptações que são ali retomadas, de alguma forma traduzidas, apresentadas. Nós temos essa experimentação com outras linguagens que não seja da palavra, né? Como a ilustração vai ganhando corpo, como o próprio formato, né, da relação palavra-imagem e essa relação com os quadrinhos, como isso vai migrando de um espaço para o outro. Então é muito interessante pensar nisso. Mas algo que você disse que eu acho que é primordial para todos nós que estamos aqui, e não só pelo recorte que você faz com a Tico Tico, mas para a gente olhar tudo que está ao nosso redor, seja literatura contemporânea, que é minha área de pesquisa, seja para olhar tudo que nos passa e nos atravessa, é que você está falando da Tico Tico e é muito nítido como há relações, né, com a educação, com a literatura e com o conceito de infância. Então, que de acordo com um tipo de educação, né, de um projeto de educação que esse país tem em um determinado momento, a sua literatura vai tentando acompanhar e muitas vezes até subverter, né,
Uhum. No caso aí, é bem nítido que a literatura meio que seguia. E hoje a gente nota que ela vai meio que, a literatura meio que, né, buscando brechas para subverter uma educação que ainda está muito pautada na transmissão do saber e tal. E eu queria então que você contasse para a gente, fizesse um passeio e aí chegasse até na Recreio, né? A Uhum. respeito do conceito de infância. Como o conceito de infância ele impacta essas noções que a gente tem da própria produção, né? A gente tem uma produção Uhum. cultural. Nós pertencemos Uhum. até a um grupo de estudo que estuda isso, produções literárias e culturais para crianças e jovens. Qual é Uhum. o tipo de produção que é feito da partir da Tico Tico e aí é Uhum. contigo, pensando Uhum. no conceito de infância? Então, a gente vai perceber, né, que a Tico Tico foi acompanhando, não só ela, outras revistas também, aquele período histórico específico, como você falou, as questões ligadas à educação, porque elas foram, o público-alvo era as crianças que estavam na escola, as crianças da classe média. Então, era importante que as crianças comprassem e lessem a Tico Tico também. Ela tinha essa preocupação, ela não se distanciava. Aqueles autores que se distanciavam de uma certa forma, né? Por exemplo, tem um autor importantíssimo, que é o que mais destoa ali, é o Max Iontok. Eu não vou lembrar o nome dele, que é Cesarino, acho que Paulo Cesarino. Ele acabou não fazendo muito. Até tem um ou outro livro dele, né? Da Petizada, ele até escreveu algumas coisas, mas as histórias dele eram tão loucas, né? Tão assim, interessantíssimas, muito saborosas, né? Porque ele desvirtua, ele faz muitas piadas, ele brinca com muitas coisas ali, mas ele extrapolava um pouco, né? Então ele acabou, vamos dizer que ele vai destoar. Mas o restante procura trabalhar realmente pensando que criança que a sociedade quer criar, né? A literatura, ela tem muito isso, e essas produções acabam trazendo, né? Ela se alimenta de um